gente, estamos aqui de volta, ao vivo, no Meeting de Nutrição Esportiva, com as entrevistas. E eu tô agora com a Érica e a Narayana, nutricionistas e atletas, né? Um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Vocês falaram um pouquinho sobre hidratação para os atletas, né? Vão falar, na verdade? Conta um pouquinho pra gente, dá um spoiler aí. Então, daqui a pouco a gente vai falar, quem estiver aqui curtindo, por favor, prestem atenção, é importante. E a gente vai ressaltar a importância da hidratação, de entrar num esporte, de entrar numa atividade física bem hidratado para não sofrer com os sintomas da desidratação. Quais seriam alguns desses sintomas aí da desidratação? Tá, os riscos da desidratação, né, teriam um efeito tanto na parte cognitiva, sistema imunológico e no rendimento do atleta. Então, o atleta que treina, o treinamento em si é tão difícil, tem que treinar diariamente, ter alimentação saudável, e se esse atleta chegar na hora da competição desidratado, ele pode colocar tudo a perder. Faz realmente todo sentido. Quais seriam algumas estratégias, por exemplo, para realmente o atleta saber que ele está chegando bem hidratado? Como é que ele controla isso? Tranquilo. Então, no treinamento, o técnico, o nutricionista, eles podem usar a estratégia de pesar o atleta antes e depois do treino. Então, ele vai ver o volume hídrico ingerido, quanto de peso esse atleta perdeu e saber exatamente quanto esse atleta deve consumir por hora de treinamento. Aí, em cima disso, fazer a prescrição para as provas e para os treinos. A hidratação ela tem que ser planejada. Se o atleta esperar ter sede para se hidratar, ele já está correndo atrás do prejuízo, porque a sede é tardia desidratação. Então, como todo o planejamento do treino, a hidratação tem que ser inserida nesse planejamento. Isso independente do esporte? Sim, porque você tendo o cálculo de quanto o atleta perde, você pode individualizar essa prescrição. Então, se ele perde mais, se ele perde menos, se é um esporte de endurance, se é um esporte de velocidade, você já individualizou. Então, essa prescrição já está correta para esse atleta. Hoje, quando a gente fala do endurance, por exemplo, né? A gente sempre tem, como nutricionistas, essa preocupação imensa com a questão da hidratação para não ter desidratação. Mas quando a gente pensa em ultra endurance, por exemplo, né? Que os guidelines estão trazendo também muito uma preocupação com a hiperidratação. Como é que a gente lida com isso? Essa questão é o que a gente chama de hiponatremia, né? Que seria o excesso de água em detrimento à falta de sódio e eletrólitos. Então é uma questão realmente que merece a nossa dedicação, porque a pessoa pode ter sérios problemas quando ela entra em hiponatremia. Então, quando o nutricionista vai fazer todo esse planejamento, tem que ver qual o tempo de atividade. Então, se o atleta vai fazer com uma duração maior de 4 horas uma competição, já é uma questão importantíssima a reposição de sódio, ou na bebida ou na forma de cápsula. No nosso suor, a gente não perde só água, a gente perde alguns minerais, principalmente o sódio. Fazer uma atividade extenuante, perdendo suor com sódio e repondo somente com água, isso pode gerar um risco de vida. Mas aí, no caso, corrigiria simplesmente por estar consumindo os eletrólitos durante. Com relação à água, porque tem alguns casos, alguns relatos mesmo de, sei lá, atleta que demora mais para finalizar. Então não estamos necessariamente falando de um atleta de ponta. Sim. E que aí realmente, com toda a preocupação pela hidratação, ele acaba fazendo um consumo às vezes até excessivo, né? Sim, quando a orientação é geral, todo mundo tem que beber essa quantidade de água por hora e aquele atleta fica por último. Normalmente a maior incidência é em mulheres. Então, porque não tem uma musculatura tão forte, A taxa de sudorese é menor. Isso. Aí acabam suando, talvez menos, e repondo muita água. Aí essa hemodiluição acontece e realmente tem que se preocupar. Algumas pessoas não conseguem repor na água, mas existem cápsulas de sódio que a gente consegue fazer esse equilíbrio. Perfeito. Érica e Narayana, vocês são nutricionistas, a gente está falando aqui do lado nutrição maravilhosamente, mas vocês têm experiência prática. Sim. Do lado atletas, como é que fica isso? Então, somos atletas atualmente de cricket, atuais tricampeãs sul-americanas. Muito chique. Sim, competimos na Colômbia, na altitude, foi duro. E a gente consegue levar isso para o nosso time. Então o time começa a ficar cansado, a gente consegue fazer uma reposição de carboidrato, para a final a gente encher o time inteiro de cafeína, então diminuir percepção de esforço, aumentar foco, concentração, é quase que um laboratório ali na prática. Isso é muito fantástico, porque além de vocês viverem isso na prática, vocês conseguem contagiar os outros, né? Sim. Eu pratico nutrição esportiva na veia. Funciona! Como é que foi? Como foi a experiência de vocês, assim,
como era o time antes de vocês entrarem e o time depois de vocês entrarem com esse lado nutrição? Nessa questão a gente não pode comparar, porque nesse esporte que é o cricket, nós fomos as primeiras, nós fundamos a seleção brasileira de cricket, que é um esporte muito novo. A número 1, ela é a número 2. Então, Fantástico. Fica complicado. Trajetória linda mesmo. Mas antes do cricket, vocês ainda tinham muita experiência. Sim, nós carregamos a tocha olímpica pela canoagem, né? Olha. Então, a canoagem foi nosso esporte de base. A gente ficou 10 anos, fomos para Mundial, Pan-Americano. Então, nessa parte da canoagem, a gente tem uma vivência, vamos pensar assim, esportes mais intensos. Eu fui da seleção brasileira de slalom. Fiquei a 10 segundos da Olimpíada de Atenas. Meu Deus! E na época eu fazia reposição de carboidrato com xarope de guaraná, que eu achava mais saboroso. Quando eu vi, a seleção inteira estava tomando xarope de guaraná durante os treinos. Então, às vezes, você não precisa ensinar, você ensina pelo exemplo. Então, você está rendendo bem, você está conseguindo fazer o segundo treino na mesma qualidade que o primeiro, aí você começa a contagiar os outros. Que lindo, é realmente Sim. inspirador. E que história, né? Que história mais rica no esporte brasileiro que vocês estão construindo. Puxa, obrigada. Aliás, a minha palestra ela foi sobre genética, né? Genética no esporte. Vocês já fizeram um mapeamento de vocês? O mapeamento não, mas já participamos de várias pesquisas de mestrado e doutorado em genética. Vocês adoram fazer teste com gêmeos. Pois é, porque gêmeas e com essa história, eu quero ver o genótipo de vocês. Estamos à disposição, nunca fizemos. Gente, um prazer ter vocês aqui. Muito Prazer é obrigada nosso. por este momento. A gente volta daqui a pouco com mais entrevistas.